Preços cobrados nos supermercados diminuem. Pesquisa da Associação Brasileira do Setor, a Abras, aponta queda de 1,27% na média, em julho, na comparação com junho. Com isso, encher o carrinho com os itens principais custava em torno de R$ 742. Destaque para o tomate, que ficou 31% mais barato, enquanto cebola, batata, feijão e leite registraram baixas entre 1% e 9%. O movimento de queda em vários desses casos tem relação com a melhora do clima e das condições das plantações, o que fez a oferta de mercadoria aumentar. No caso das proteínas de origem animal, ovos, cortes dianteiros de carne bovina e frango congelado responderam pelas maiores baixas. Por outro lado, itens como café torrado e moído, farinha de trigo, açúcar e óleo de soja ficaram mais caros, assim como os cortes traseiros de carne bovina. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Os restaurantes populares e organizações da sociedade civil sediadas no estado do Rio de Janeiro e que recebam subsídios públicos para a realização dos trabalhos devem incluir nos cardápios refeições que contenham produtos que sejam cultivados por produtores rurais, agricultores e pescadores fluminenses. É o que determina uma nova lei estadual aprovada pela Assembleia Legislativa, a ALERJ, e sancionada pelo governador Cláudio Castro. A nova norma foi publicada no Diário Oficial e já está valendo. A medida também deve ser seguida pelas secretarias estaduais de Educação, Saúde, Segurança Pública, Administração Penitenciária e de Assistência Social e Direitos Humanos. Ela complementa uma outra lei de 2018, que já faz essa determinação de cardápios com hortifrutigranjeiros nas entidades fluminenses, mas não especificava as instituições que tinham que respeitar a norma. Em Nova Friburgo, vários produtores rurais já fornecem itens para merenda escolar de estudantes da rede pública estadual e também municipal. Nas escolas estaduais, eles participam de um programa que credencia as próprias escolas a efetuarem a compra de legumes, hortaliças e frutas diretamente com os agricultores familiares ou associações afins. Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa. O investimento do Ministério do Turismo vai potencializar a atratividade do município de Santarém, no Pará, famoso pela singular cerâmica tapajônica e as deslumbrantes praias fluviais do distrito de Alter do Chão. Com um aporte total de R$ 960 mil do órgão do governo federal, além de R$ 74,1 mil em contrapartidas locais, será realizada a obra de urbanização do Lago Mapiri, cenário de um deslumbrante pôr do sol. O objetivo é fortalecer a identidade visual do espaço e impulsionar o turismo, estimulando atividades econômicas compatíveis com o desenvolvimento sustentável da região. O projeto envolve a implantação de pisos estampados, a instalação de guarda-corpos e plantio de grama e a instalação de bancos e lixeiras, a fim de estimular a procura da área tanto por turistas quanto moradores do município, conhecido como a Pérola do Tapajós. Segundo o ministro do Turismo, Celso Sabino, com a urbanização da orla do Lago Mapiri, a cidade poderá ampliar a atração de visitantes. Este luxo movimenta a economia local e contribui para gerar emprego e renda, favorecendo o desenvolvimento sustentável de toda a região.
Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. No dia 5 de setembro, começou o 2º Congresso Internacional de Estudos Afrodiaspóricos, no Rio de Janeiro. O evento foi promovido pelo Serviço Social do Comércio, SESC, e contou, entre os palestrantes, com Mamadou Bailaba, intelectual luso-senegalês. Em sua fala, ele demonstrou os impactos do processo de escravidão que ainda hoje são perceptíveis na mentalidade colonial ocidental. Porque a doutrina ocidental, relativamente ao corpo negro, é a ideologia do nada. O Ocidente tentou construir uma ideologia do nada em torno do corpo negro. E a ideologia do nada é a pior invenção da ordem colonial capitalista racial. Porque é a forma de dizer que vocês não são. Quando não se é, não se está. Quando não se está, não se existe. Nascido no Senegal e com cidadania portuguesa, Mamadou é tradutor com formação em língua e cultura portuguesas. Há mais de 20 anos atua à frente do movimento internacional SOS Racismo. Durante sua aula magna no Rio de Janeiro, ele também destacou como as questões raciais e ambientais não podem ser separadas. Sendo objetivo e pragmático, se olharmos para o mapa do mundo hoje em dia, o futuro da humanidade está em 2 polos nesse mundo. Está na América Latina e está no continente africano. Não é por acaso que se faz tudo para que, por exemplo, não haja consciência ambiental em África e na América Latina. Evidentemente é impossível haver uma justiça econômica sem justiça racial, mas essa também é impossível sem justiça climática. Elas estão interligadas. Da Rádio 2, Edu Fernandes. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, CENIPA, divulgou um relatório preliminar do andamento das investigações sobre o acidente envolvendo a aeronave de matrícula PSVPB ocorrido em 9 de agosto de 2024 em Vinhedo, São Paulo. O relatório confirma que o avião da Voipaz decolou de Cascavel, no Paraná, com destino ao aeroporto de Guarulhos, com 58 passageiros e 4 tripulantes a bordo. O voo ocorreu dentro da normalidade até 1h20 da tarde, pelo horário de Brasília. No entanto, a partir de 1h21, a aeronave deixou de responder às chamadas do controle de aproximação de São Paulo. Depois da perda do contato, o momento da colisão contra o solo ocorreu às 13h22. De acordo com o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, o Centro de Coordenação de Salvamento, conhecido como Salvaero, foi acionado às 13h26 e encontrou a aeronave dentro de um condomínio no município de Vinhedo. A partir da análise das comunicações gravadas na cabine, foi possível verificar que os tripulantes comentaram sobre uma falha no sistema de degelo das asas. Outras gravações obtidas revelaram que o sistema responsável por evitar que ocorresse acúmulo de gelo nas asas foi ligado e desligado por diversas vezes. A Força Aérea Brasileira informou que o relatório final da investigação será divulgado no menor prazo possível. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ana Gabriela Salles. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025. A demanda dos brasileiros por crédito aumentou em 3,7% em julho, comparado ao mesmo período no ano passado. Segundo a Serasa Experian, essa foi a primeira alta após 2 meses consecutivos de queda. Todas as faixas de renda apresentaram crescimento, apontou o levantamento. O maior aumento foi registrado entre os consumidores que ganham de R$ 1.000 a R$ 2.000 por mês, uma alta de 4,1%. A busca por recursos financeiros cresceu na maioria dos estados. O Amazonas foi a unidade da federação com maior demanda, com 16,7% de crescimento. O segundo estado foi o Mato Grosso do Sul, que registrou 13,9%, seguido do Pará, com 13,8%. Apenas 3 estados tiveram queda na demanda por crédito. Rio de Janeiro, com menos 2,6%, Distrito Federal, com menos 3,1% e Paraíba, com menos 4,1%. Da Rádio 2, Daiane Cardoso. O Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado do Rio tem promovido uma atuação intensa no combate aos contraventores. Apenas no primeiro semestre deste ano,
Agentes da fiscalização percorreram os 92 municípios do estado com o objetivo de garantir operações imobiliárias seguras e em conformidade com as normas vigentes. Tal esforço resultou na emissão de 140 autuações por exercício ilegal da profissão na região serrana, sendo 64 em Petrópolis, 28 em Teresópolis e 48 em Nova Friburgo. As visitas do Conselho são feitas em imobiliárias, estande de vendas, loteamentos, feiras de vendas de imóveis ou qualquer estabelecimento onde haja denúncia de negociação irregular. Os fiscais também efetuam o trabalho de retorno aos locais anteriormente notificados para averiguar se as irregularidades foram resolvidas. Apesar de declarar que o objetivo é o de proteger a sociedade e os profissionais que atuam de maneira correta, os locais com irregularidades constantes não foram sequer listados e revelados. O superintendente do Conselho, Marcos Limão, comenta que em todo o estado foram efetuadas 4.870 diligências, sendo quase metade delas, 2.418, motivadas por denúncias. Outro aspecto importante é o trabalho de conscientização por meio da van itinerante. Somente no primeiro semestre do ano, o veículo rodou por 25 localidades, passando por bairros do Rio, Niterói, Valença, Vassouras, Xerém, Petrópolis, Resende, Maricá, Itaguaí, Cordeiro, Macaé, Campos dos Goitacazes e Magé. Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa. Em 2000, o Projeto Genoma mapeou o código genético humano. Uma das descobertas a partir desse mapeamento é que 8% do nosso DNA vem de micro-organismos muito antigos chamados retrovírus endógenos humanos. No Brasil, uma pesquisa recente estudou a atividade de retrovírus em pacientes com esquizofrenia e transtorno bipolar. O estudo é liderado pelo professor e biólogo Luiz Henrique da Silva Nali, em parceria com pesquisadores de diversas instituições de ensino e pesquisa, como a Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e a Albert Einstein College of Medicine, dos Estados Unidos. A pesquisa registrou que os pacientes com doenças mentais apresentam um processo inflamatório mais agudo do que acontece em pessoas sem transtornos diagnosticados. Já é sabido que esses processos inflamatórios estão associados ao retrovírus em nosso DNA. Com os dados do estudo, espera-se auxiliar na compreensão de doenças mentais, desenvolver novos tratamentos e melhorar a qualidade de vida de pacientes com esse tipo de diagnóstico. A pesquisa é uma parceria entre o setor público e privado, com financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Da Rádio 2, Edu Fernandes. Realizar o sonho da casa própria ficou mais difícil para o brasileiro, depois de subir em 5,13% ao longo de todo o ano de 2023. Os preços dos imóveis dispararam mais 5,13% somente nos primeiros 8 meses deste ano. Só em agosto o avanço foi de 0,76%. Em média, o metro quadrado foi vendido a R$ 9.147, ou seja, um apartamento padrão de 70 metros saía por 640 mil. O resultado da pesquisa FIPZAP tem como base os valores de imóveis já prontos, apurados em algumas das principais cidades do país. O levantamento ainda aponta, porém, que o valor do metro quadrado varia bastante, de menos de R$ 6 mil em capitais como Natal, Cuiabá e Teresina, a mais de 11 mil em São Paulo, Florianópolis e Vitória, no Espírito Santo. Sem falar em Balneário Camboriú, Santa Catarina, cidade com o metro quadrado mais caro entre os municípios pesquisados. Em média, mais de R$ 13.500. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. A nova lei dos concursos foi sancionada nesta segunda-feira pelo presidente Lula. O texto moderniza e unifica as regras para concursos públicos e estabelece diretrizes para maior segurança jurídica e harmonização das normas mínimas nos processos de seleção pública do Executivo e Judiciário Federal. Uma das inovações da legislação é a possibilidade de realizar o concurso total ou parcialmente à distância, pela internet ou por plataformas eletrônicas seguras e controladas, desde que garantido o acesso igualitário às ferramentas e dispositivos necessários.
Segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, a aplicação dessa modalidade dependerá de regulamentação específica que garanta a proteção contra fraudes por meio dos requisitos tecnológicos adequados. A nova lei só passa a ser obrigatória a partir de 1º de janeiro de 2028. Mas o governo informa que a aplicação pode ser antecipada por meio de ato que autorizar a abertura de cada concurso público. A ideia também é reduzir a judicialização e tornar mais claras as regras dos concursos públicos, de acordo com a ministra Esther Dweck. O texto não se aplica a editais para juízes, membros do Ministério Público ou empresas públicas e sociedades de economia mista que não recebem recursos governamentais para despesas de pessoal ou custeio. O projeto tramitava há 20 anos no Senado e foi aprovado pelo plenário em agosto deste ano. Embora a lei se aplique principalmente aos concursos federais, ela também permite que estados, o Distrito Federal e municípios atualizem suas normas de seleção. Da agência Rádio Gov em Brasília, Luciano Seixas. Sobradinho Restaurante Grill e Pizza. Há mais de 20 anos na Avenida Alberto Braune 98, centro de Nova Friburgo. Refeições deliciosas de segunda a sábado, com atendimento especial para empresas. Destaques: prato executivo com guaravita grátis e self-service com churrasco. No fim do dia, pizzas artesanais com massa de aipim. Pagamento por cartões ou Pix. Peça pelo WhatsApp 22 997 652 003. Sobradinho Restaurante Grill e Pizza. Tradição e sabor no seu dia. As empresas brasileiras que desejam exportar ou abrir filiais no exterior podem contar com uma ferramenta lançada pela Apex Brasil e pelo Ministério das Relações Exteriores. É o Mapa Digital, que oferece redes de apoio e está disponível na plataforma Brasil Exportação. O mapa online permite que os usuários localizem rapidamente os setores de promoção comercial ou escritórios da Apex Brasil em cada país. Ao todo, foram disponibilizados mais de 120 postos em 87 países e 5 continentes. Entre os serviços oferecidos estão orientações sobre procedimentos aduaneiros e barreiras tarifárias, guias de exportação, estudos de mercado detalhados, listas de potenciais importadores por setor e contatos locais. A plataforma é de graça e oferece suporte às exportações para todos os continentes. O cadastro pode ser feito também gratuitamente pelo site Brasil Exportação, sem o cedilha e o tio.com.br. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ana Gabriela Salles. A juíza eleitoral da Zona Eleitoral de Carmo, no estado do Rio de Janeiro, Beatriz Torres de Oliveira, negou o registro da candidatura a prefeito de César Ladeira. A ação foi movida pelos partidos União Brasil e Renovação Democrática e também por Samuel do Romão e o Ministério Público Eleitoral. Na decisão, a juíza considerou que César Ladeira não vem respeitando as normas eleitorais e também não atende aos princípios constitucionais da moralidade e probidade administrativas. A ação cita ainda a propagação de fake news por parte de Ladeira, o que tem causado prejuízo para a eleição, dificultando uma participação justa para todos os candidatos. Não se tem informações de que o político tenha se pronunciado a respeito, seja nas redes sociais ou por algum outro órgão de imprensa. A nossa reportagem não localizou Ladeira para que pudesse comentar a determinação judicial. Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa. Diante das graves denúncias e acusações de assédio sexual, o presidente Lula decidiu pela demissão do titular da pasta de Direitos Humanos e da Cidadania, o ministro Silvio Almeida. A decisão foi tomada depois de convocar Silvio Almeida para uma conversa no Palácio do Planalto no início da noite desta sexta-feira. De acordo com a nota publicada pela Presidência da República, Lula considera insustentável a manutenção do ministro no cargo,
considerando a natureza das acusações. A nota informa ainda que a Polícia Federal abriu um protocolo inicial de investigação sobre o caso e a Comissão de Ética Pública da Presidência também abriu procedimento preliminar para esclarecer os fatos. Por fim, o governo federal reiterou o compromisso com os direitos humanos e reafirmou que nenhuma forma de violência contra as mulheres será tolerada. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ana Gabriela Salles. Com o objetivo de apresentar as ferramentas essenciais para promover a inclusão efetiva de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania lançou o curso Seleção, Contratação e Inclusão de Pessoas com Deficiência no Mundo do Trabalho, que já está com inscrições abertas. A atividade integra o Programa Nacional de Educação Continuada em Direitos Humanos em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública por meio da Escola Virtual de Governo. A capacitação é voltada para gerentes, supervisores e profissionais envolvidos na gestão de pessoas, atuando nos departamentos de recursos humanos de organizações públicas e privadas em todo o país, porém qualquer pessoa interessada pode se inscrever. O curso é dividido em 4 módulos e aborda temas como normas relacionadas à empregabilidade da pessoa com deficiência, acessibilidade no trabalho, apoio governamental à empregabilidade das pessoas com deficiência e estudos de caso. Realizada na modalidade à distância, a capacitação explora as bases para a seleção, contratação e inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, reduziu o patamar da bandeira tarifária vermelha de 2 para 1. Isso significa que a taxa a ser cobrada será menor do que a prevista. A redução do patamar da bandeira vermelha ocorreu após a correção de informações do Programa Mensal de Operação, o que provocou o recálculo dos dados. A bandeira vermelha patamar 1 implica num acréscimo de R$ 4,46 para cada 100 kWh consumidos. O valor será cobrado retroativamente a 1º de setembro. Para as contas que já foram faturadas, a devolução será feita até o 2º ciclo posterior ao reajuste. O regime de bandeiras tarifárias foi criado para equilibrar o valor e o consumo de energia elétrica em períodos de maior ou menor volume de reservatórios das hidrelétricas. Em situações de estiagem, como a que vivemos na maior parte do país atualmente, as termoelétricas precisam ser ligadas, implicando numa produção de energia mais cara. Da agência Rádio Gov em Brasília, Luciano Seixas. Essa é a hora, não tem tempo a perder. Com os cursos de conclusão acelerada da Faculdade UniBF, agora vai. Graduação a partir de 1 ano e meio e pós-graduação a partir de 4 meses. São mais de 1.200 cursos de ensino à distância, para dar a virada que a sua carreira precisa. E o melhor, parcelas que cabem no seu bolso. UniBF é para quem não tem tempo a perder. Acelera, agora vai. Informação UniBF 22 99951 0907.